Olá, pessoal. Vou corrigir com vocês agora essa terceira atividade sobre as conjunções. Nessa atividade eu abordo tanto as conjunções subordinativas adverbiais quanto as conjunções coordenativas. Então, é o terceiro, né? É o terceiro vídeo de correção de atividades e o objetivo desses vídeos é estudar com vocês para que vocês possam fazer uma boa avaliação e eu estou focando mais nesse aspecto, nesse tema, porque é um tema bastante longo, com muitos conceitos. Eu acho que ele exige um pouco mais de atenção, de foco da nossa parte. Vamos lá então. Eu coloquei aí duas tabelinhas, né, para vocês recordarem algumas conjunções e em seguida tem a atividade. Vamos então a ela. No enunciado "eu andei sozinho por todos esses dias", identificamos um período simples, ou seja, que apresenta somente um verbo. Eu andei, aqui está o verbo, sozinho todos esses dias de inverno, e não existe nenhum outro verbo. Realmente, se a gente tem um período e só existe a presença de um único verbo, significa que esse é um período simples. Quando tem mais de um verbo, nós falamos em período composto. Então, a afirmativa aqui está verdadeira. No enunciado "eu andei sozinho todos esses dias para pensar melhor", então veja bem, aqui a gente já tem uma outra realidade. Nós temos a presença de um e um outro verbo aqui. Temos duas orações e elas estão relacionadas por meio dessa conjunção aqui. Então a conjunção liga essas duas orações. Mas não apenas liga, a conjunção liga e constrói também uma relação de sentido. No caso aqui, o sentido construído por essa relação é o sentido de finalidade. Mas a afirmativa é a seguinte: identificamos um período composto que apresenta mais de um verbo. Ok. Gente, essas primeiras considerações é para a gente ir aquecendo e relembrando alguns conceitos e essa linguagem e ficando mais fácil. Então a gente consegue trabalhar também a metalinguagem, que é a apropriação desses termos, né? No enunciado "eu andei sozinho todos esses dias", aqui está a conjunção, para pensar melhor. A relação construída entre as duas orações é mediada pela conjunção para, verdade, a qual constrói sentido de finalidade. Quero chamar a atenção de vocês também para esse aspecto. Pessoal, quando vocês estiverem fazendo prova, vocês precisam levar em consideração o seguinte: ler todo o enunciado. E se existe no enunciado, por exemplo, duas afirmativas, às vezes a pessoa lê até um determinado momento, né? Por exemplo, a relação construída entre as duas orações é mediada pela conjunção para. E aí a pessoa para por aqui. Pode acontecer de ter duas afirmativas em um mesmo enunciado, uma alternativa ser verdadeira e a outra falsa. Isso acaba invalidando a questão, tá bom? Não é o caso aqui, mas é importante prestar atenção porque eu percebo alguns erros bem recorrentes nos exercícios que vocês fazem, né, nos questionários, e alguns alunos caem nesse tipo de questão. Quer dizer, existem lá três afirmativas juntas e aí às vezes uma afirmativa, na verdade, não está correta. E o aluno acaba marcando como correta, tá bom? Então prestar atenção nesse aspecto. No enunciado "eu andei sozinho todos esses dias para pensar melhor", é possível substituir a conjunção para, que é a que nós temos, pela locução conjuntiva "a fim de", mantendo-se a mesma relação de sentido. Sim, é possível. Preste atenção quando, às vezes, só pergunta a respeito da relação de sentido. Às vezes, fala-se também a respeito de ser preciso ou não alterar o enunciado. E por vezes pode ser preciso alterar também o enunciado para adequar um verbo, uma determinada palavra, por exemplo. Então é uma outra coisa para a gente prestar atenção. No enunciado, ele se empenhou muito, estudou bastante, contudo, passou no concorrido exame. A conjunção utilizada constrói o sentido de conclusão e pode ser substituída por logo. Muito cuidado com isso aqui. Contudo, é uma conjunção e é uma conjunção adversativa. Ela é equivalente ao mas, ao porém, ao entretanto.
E às vezes as pessoas confundem, né? Porque se a gente lê apenas o que se afirma, eu posso, se eu substituir por logo, eu substituo, mas primeiro que eu tenho um prejuízo do sentido, porque eu altero o sentido. E a classificação também não está correta, porque diz que ela constrói o sentido de conclusão e na verdade não é, o sentido é de adversidade. Tudo bem? Então vou colocar aqui, ó. O sentido é de adversidade. Isso torna a alternativa, então, incorreta. Muito decepcionei, de modo que rompeu relações comigo. Aqui equivale dizer do seguinte modo, né? Tanto decepcionei que rompeu relações comigo. Então, é uma oração subordinada, porque uma, né, depende da outra, e a relação é de consequência, ela é consecutiva, porque a relação é de consequência. Então, aquilo que se afirma é verdadeiro. A relação estabelecida entre as duas orações é de consequência. Não farei a vistoria sem que os donos da casa estejam presentes. Nesse enunciado, a relação estabelecida é de condição. Eu imponho uma condição para aquilo acontecer. Não farei sem que estejam presentes. Não farei se, olha só, os donos não estiverem presentes. Mantém sentido semelhante, né? Então percebam que realmente é de condição. Verdadeiro. Vou fazer a atividade, mas a de matemática. Nesse enunciado, a conjunção mas tem sentido de restrição. Eu quis colocar esse aspecto de privilegiar, porque muitas questões, por vezes, abordam as conjunções, estabelecendo relações de sentidos que não são as mais recorrentes, né? Então, nós sabemos que a conjunção mas, assim como porém, entretanto, todavia, contudo, são conjunções adversativas, que constroem uma relação de adversidade, de oposição, de contrariedade. Mas eu conversei com vocês também e expliquei que as conjunções podem construir sentidos diversos. É importante a gente prestar atenção no contexto de uso. Então aqui a pessoa diz assim, ó, vou fazer atividade, mas a de matemática. Isso equivale a dizer, vou fazer a atividade, somente a de matemática. Então, olha só como o sentido realmente é de restrição. Portanto, é verdadeiro. O mas aqui não está numa ideia de oposição, mas no sentido de restrição. Tranquilo? Se os resultados forem positivos, o mapa linguístico traçado estará correto. A relação entre as duas orações tem sentido de hipótese. Isso é verdade, né? Então, se ele é condicional, é uma oração subordinada, adverbial condicional, né? Se os resultados forem positivos, isso é uma condição para isso aqui acontecer. Porém, o sentido dele também pode ser de hipótese, né? Se isso acontecer, aquilo se dará. A alternativa, então, é verdadeiro que se afirma, né? A classificação está incorreta em. Muita atenção com isso também. Eu vi muita gente errando a atividade de interpretação, principalmente sobre o conto enfermeiro, por não prestar atenção no enunciado. Isso aconteceu demais, né? Então prestem atenção se pede incorreta ou correta, é possível ou não possível afirmar, tá ok? Choverá, segundo anunciou a previsão do tempo. Choverá, segundo, de acordo com a previsão do tempo. Isso significa que é uma oração conformativa. O sentido é de conformidade. Então, essa aqui, ó, já é a alternativa incorreta que estamos procurando, né? É a letra A, que de fato está incorreta. Vamos ver se o restante está correto, né? Como está se alimentando bem, tem gozado de boa saúde, causal. Por que está se alimentando bem? Uma vez que está se alimentando bem, realmente sentido de causa.
Meu irmão dedicou-se tanto quanto eu, comparativa, verdade, tranquilo também. Acordava cedo para dar conta das tarefas, a fim de dar conta das tarefas, correto também. Então, a alternativa realmente é a letra A. 12. Identifica o período no qual a relação estabelecida entre as orações é de consequência. Vamos começar pela letra D. Entregou sem dificuldade. Entrou. Tem que consertar aqui, gente. Não entregou, não. Entrou sem dificuldades na universidade, uma vez que tinha boas notas. Então, aqui é causal, né? Como tinha boas notas, porque tinha boas notas, entrou na universidade sem dificuldades, causal. Sempre teve boas notas, logo não teve dificuldades para entrar na universidade. Aqui já é conclusiva. Se tivesse saído de casa mais cedo, teria chegado a tempo, condicional, né? A seca durou tanto tempo que o limite do rio baixou. Tanto isso aconteceu que aquilo se deu. Relação de consequência com consecutiva. Então, a alternativa A é a nossa resposta. Malgrado o desânimo que me acomete, colocarei os trabalhos em dia. Preste atenção nesse enunciado, né? Olha só. Eu estou desanimado, porém, ainda assim vou colocar o trabalho em dia. Tem uma quebra, né, de expectativa, tem uma oposição aí entre as duas. Mas essa oração aqui é subordinada, então não se trata de uma oração adversativa. A conjunção é essa palavrinha aqui, malgrado, pouco usual, né? Mas por vezes pode aparecer. Ela é equivalente, qual que é a conjunção, qual que é a categoria, né, que a gente tem de conjunções que constrói essa ideia de oposição no âmbito das conjunções subordinadas? É a conjunção que estabelece relação de concessão, são as concessivas. Vou destacar aqui. Então, essa é uma oração subordinada, é concessiva de fato, isso é verdadeiro. Ela é equivalente, gente, a conjunção embora e outras parecidas. É possível substituir a conjunção malgrado por apesar de, mantendo a mesma relação de sentido. Sim, é possível, né? Apesar do desânimo que me acomete, colocarei os trabalhos em dia. Embora esteja desanimado, colocarei os trabalhos em dia. Mesmo estando desanimado, colocarei os trabalhos em dia. Ainda que esteja desanimado, colocarei os trabalhos em dia. São algumas substituições aí. Em todos os enunciados abaixo, identifica-se o sentido de conclusão, exceto. Então, vamos lá. A peça da defesa estava muito bem montada. Destarte, o juiz a julgou procedente. É uma conjunção também, assim como malgrado, né? Pouco utilizada, mas existe, e o sentido dela realmente é de conclusão. Então, nós usamos com essa finalidade, quando queremos construir, amarrar, né, uma ideia, gerar esse efeito conclusivo. Então, a peça estava bem montada, logo o juiz a julgou procedente. Ok. Os recursos julgados foram inúmeros, portanto, o processo foi bastante demorado. Os recursos julgados foram inúmeros, logo o processo foi bastante demorado. Tá vendo, gente? Cabe, né? A conjunção aqui tranquilamente. Substituição, né? Contou com o apoio de excelentes advogadas. Desse modo, ganhou a causa. Logo, ganhou a causa. O depoimento foi demorado. Contudo, a sessão foi encerrada após as 22. Atenção para essa palavrinha. Quando a gente fala contudo, pode parecer sonoramente, né, a junção dos termos, né, nessa palavra, pode dar a entender erroneamente a ideia de conclusão, né, como se fosse uma substituição para, em síntese, em suma, resumindo algo, concluindo algo, isso acaba levando a pessoa ao erro. Mas, contudo, tem uma ideia de oposição e é uma conjunção adversativa. Então, olha, não é possível construir essa relação de oposição aqui. O depoimento foi demorado, mas a sessão se encerrou após as 19. Tá vendo? Não existe a oposição aqui.
Então, não dá para sustentar essa conjunção. A conjunção, contudo, ela é adversativa. Então, a letra D está incorreta. É a alternativa que nós procuramos, então, porque não tem sentido de conclusão. Classifique as orações coordenativas abaixo. Esperei por ele a tarde inteira, a conjunção está aqui, mas não compareceu à consulta. Adversativa. Vamos começar a palestra, pois estamos todos aqui. Explicativa. Ora estava, né? Acho que não tem esse sim, né? Ora estava sozinho, ora acompanhado do seu melhor amigo. Alternativa. Os eventos se alternam, né? Em um momento uma coisa acontece, em outro momento outra. Ela juntou todo o dinheiro e viajou para o lugar dos seus sonhos. Aditiva. Ela foi a única que teve o projeto aprovado, logo foi contratada. Conclusiva. Ele fez uma obra impecável, portanto recebeu muito reconhecimento. Conclusiva também. Ele dedicou-se bastante ao projeto, contudo, não conseguiu o apoio dos patrocinadores. Dedicou-se, mas não conseguiu o apoio. Adversativa. Vamos destacar aqui para ficar mais evidente, né? Mais facilmente identificável aqui as respostas. Vamos lá. Vamos para a próxima, então. Essa é uma questão que, inclusive, caiu no Enem. É uma questão do Enem, eu não lembro o ano, mas vocês podem achar com facilidade aí na internet. E é bacana porque ela aborda o aspecto que eu comentei com vocês, que é o uso da conjunção para construir um efeito de sentido estilístico, né? Um efeito de sentido, muitas vezes, diferente simplesmente daquelas categorias, né, rígidas que quando nós classificamos as conjunções. Então, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que se chama O Mundo é Grande. O eu lírico expressa, né? O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, a reiteração. O que é reiterar? Repetir, de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção. Qual repetição que ele faz aqui? De qual conjunção propositalmente? Conjunção e, né? Ele repete propositalmente para construir determinado efeito de sentido. Olha só, praticamente, né? Em todos os versos, né? Então, vamos lá. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de... E aí aqui nós temos, né, oposição, comparação, conclusão, alternância ou finalidade. Quando ele diz o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar, eu poderia substituir e falar o mundo é grande, mas cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande, mas cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande, mas cabe no breve espaço de beijar. Olha só, quando eu substituo por essa conjunção, fica mais evidente a ideia de oposição. Olha só, o mundo é grande e olha a oposição, mas cabe numa janela. Pensa, tem uma relação de oposição, a grandeza do mundo e ao mesmo tempo ele caber no espaço de uma janela. Entendem? Então, o sentido construído por essa conjunção é um sentido de oposição. Uma questão de concurso aqui. Com a mudança da lei, as coisas ficaram mais leves. A forma de reescrever essa frase do texto que altera o sentido original é... Então, tem uma mudança de sentido, né? Por causa da lei, as coisas ficaram mais leves. Mantém ainda, né? Com a mudança da lei, sentido de causa, uma relação de causa, né? Pode-se explorar para manter o sentido aí também a relação de causa e consequência, né? Tudo é possível mudar mantendo sentidos semelhantes. Então, vamos ver. Por causa da lei, mantém, né, uma relação de semelhança ainda.
Devido à mudança da lei, também mantém a relação de sentido. Após a mudança da lei, as coisas ficaram mais leves. Também é possível manter, né? Quando a gente fala após a mudança, é um sentido mais temporal, mas ainda fica preso à ideia que se quer construir, ao sentido original, né? Que é essa relação de causa-consequência. Quer dizer, teve uma mudança na lei e, consequentemente, as coisas ficaram mais leves. As coisas ficaram mais leves apesar da mudança na lei. Aqui o sentido se altera, porque o apesar constrói uma ideia de oposição, né? Isso aqui é uma oração, é uma conjunção concessiva. Então, se a ideia é de oposição, significa que eu não tenho uma relação de causa e de consequência, algo do tipo, né? Então, essa alternativa aqui é a alternativa que altera o sentido, a alternativa incorreta que nós estamos procurando. Tudo bem? Deixa eu tirar isso daqui para não confundir ninguém. As coisas ficaram mais leves em razão, ok, também tá dentro, né? Então resolvemos a questão aí. Aqui nós temos esses dois enunciados. Ainda que não funcionem como computadores, talvez atribuir a culpa e a responsabilidade, bem e mal, sejam construtos mentais de evolução. Em 2 e 3, os termos destacados, que são esses aqui, podem ser substituídos sem prejuízo do sentido do texto por o ainda que é uma conjunção concessiva. E a conjunção concessiva que nós temos é o embora. Então, já praticamente matamos a questão, né? E o talvez, o provavelmente é uma palavra equivalente também. Alternativa A aí, e a gente já resolveu a questão. Identifique a alternativa na qual se identifica a relação de conformidade entre as orações. Ele leu a obra que foi indicada pela coordenação do vestibular. Não. Agiu de acordo com o que reza a Constituição. Então, agiu de acordo, agiu em conformidade, segundo, né, a Constituição, em conformidade com a Constituição. Então, essa aqui é a alternativa correta, que tem o sentido de conformidade. Deixa eu consertar aqui. Aí. 22. Aponte a relação semântica estabelecida entre as orações abaixo e, em seguida, proponha outro conector que construa sentido semelhante. Faça alterações no enunciado, caso seja necessário. Aqui tem um exemplo, né? Apesar de... Então, aqui está a conjunção, locução, conjuntiva no caso, né? Apesar de ter ferido meus sentimentos, eu o perdoei. Embora tenha ferido meus sentimentos, eu o perdoei. Quando a pesquisa foi concluída, essa aqui é a conjunção, os resultados foram imediatamente divulgados. Classificação é uma conjunção temporal. Pode ser substituída por assim que a pesquisa foi concluída ou logo que a pesquisa foi concluída, são possibilidades aí. Próximo. Iria à festa desde que ele não fosse. Olha, está sendo colocada uma condição, né? Iria, se ele não fosse. Então, condicional. Substituições possíveis. Iria à festa se ele não fosse. Caso ele não fosse, também é possível. Vamos para a próxima. Quando, mais uma vez, né? Tá aqui, conjunção, sentido dela é de tempo, temporal. Quando você abriga uma grande quantidade de bactérias do tipo X, está menos propenso a desenvolver determinadas doenças. Eu acredito no seguinte, nós podemos substituir por assim que você abriga, é possível. Mas vocês percebem que o sentido é alterado, né? É possível substituir, mas o que eu quero dizer é que, por vezes, mesmo quando a gente substitui por palavras que são semelhantes ou que pertençam, né, à mesma classificação,
o sentido muda, né? Quando você abriga um determinado tipo de bactéria, está menos propenso. A gente sabe que o quando tem o sentido temporal, né? Mas não é tanto essa ênfase que está sendo dada aqui nesse enunciado. Então, quando diz assim, dá uma ideia de tempo de momento, né? Imediatamente, entendem? Mas, então, quer dizer, é possível substituir, mas a gente tem que prestar atenção, porque por vezes, quando a gente substitui, pode acontecer de o sentido ser alterado, como acontece aqui. Pro próximo. A experiência foi repetida, mas dessa vez sem o uso de animais. A conjunção é o mas, ela é adversativa e poderia dizer, né? A experiência foi repetida, porém sem o uso de animais. Entretanto, são outras possibilidades. Mesmo que ele tenha sido amamentado durante os primeiros dias, não ficou bem nutrido. Mesmo que a ideia de concessão é uma concessiva, né? Embora tenha sido amamentado, ainda que tenha sido amamentado, outras possibilidades. Como os resultados foram alcançados, concluímos os trabalhos. Causal, né? Porque os resultados foram alcançados, como foram alcançados, uma vez que os resultados foram alcançados, posso substituir também por essa, né? Uma vez que. Vocês percebem a diversidade de recursos coesivos e a importância e como que estilisticamente falando eles constroem sentidos diferentes? Então, quando a gente conhece possíveis substituições, nós podemos enriquecer também o nosso texto. Conquanto tenha uma variedade de bactérias no seu intestino, não digere bem determinados alimentos. Conquanto é uma conjunção concessiva também. Tem uma ideia de oposição, né? Então, olha, ainda que tenha uma variedade de bactérias, não digere bem determinados alimentos. Que tenha, embora tenha, não digere bem determinados alimentos. Vamos para a próxima aqui. Contanto que faça o tratamento adequado, certamente se recuperará. Olha só, é uma condição para a recuperação. Condicional, né? Então, se... Só um minutinho. Aí. Então, aqui é... Se fizer o tratamento, né? Se recuperará. Caso faça o tratamento, certamente se recuperará. Participou da organização, conquanto foi bem remunerado. Essa conjunção aqui tá errada, gente. Não é conquanto, não. Contan. Ela não faz sentido aqui. Também não é contudo. Quero só pensar a respeito dela, eu vou corrigir as próximas e aí depois eu volto para essa porque eu tô achando que ela não tá fazendo sentido aqui. Assim. Porquanto foi bem remunerada. Então, a conjunção aqui é porquanto participou da organização, porquanto foi bem remunerado, que é causa. Aí faz sentido. Então, ó, como foi bem remunerado, participou da organização. Visto que foi bem remunerado, poderia ser porque foi bem remunerado, participou da organização. Então, eu coloquei justamente isso para explorar
essa relação, essa semelhança, né, em termos de forma dessa conjunção com essa aqui, que embora formalmente pareça um pouco, a gente não pode confundir com quanto é concessiva e por quanto causal. Para que enfrentemos as questões éticas e desenvolvamos uma postura crítica em relação a essas mídias, devemos agir com responsabilidade, a fim de, para, né? Essa é a nossa conjunção. Então, o sentido dela é finalidade e pode ser substituído por a fim de. Poderia ser, né? Com o objetivo de também. Nós usamos muito essas conjunções, né? Quando elaboramos projetos, por exemplo, e vamos falar dos objetivos do projeto. Usamos conjunções conformativas quando vamos argumentar citando determinados autores ou obras. Usamos conjunções tanto adversativas quanto concessivas que constroem essa relação de oposição quando queremos construir uma argumentação e esse argumento diverge de algum outro ponto de vista, entendem? Usamos a conjunção aditiva e para acrescentar argumentos, por exemplo, para acrescentar certos pontos de vista. Usamos a conjunção condicional se para construir sentido de hipótese, por exemplo, tudo bem? Depois a gente vai explorar mais esses aspectos aplicados a determinados fragmentos de texto e na próxima etapa eu vou explorar também o uso da pontuação, né? Porque tem muita coisa relacionada a essas conjunções, são aspectos relacionados principalmente ao emprego, ao uso da vírgula e organização dos períodos. Mas isso fica para a próxima etapa. Espero que tenha ajudado. Um abraço para vocês.